Mais um vídeo explicando o RPG, mais um vídeo explicando sistemas e hoje eu vou explicar a tabela de clones aqui dentro do Naruto RP, que é o melhor RPG de Naruto que está ativo. E aqui no Naruto RP você cria suas próprias técnicas, mas fica tranquilo que o RPG ensina a fazer elas, tá? E é bem de boa, de forma básica, claro, é bem fácil, tem até tutoriais que ensinam a fazer. Então se você quiser entrar no RPG, o link estará sempre aí na descrição do vídeo. Agora voltando para o sistema de clones e começando com a clonagem básica. Na técnica de clonagem básica, o usuário ele cria uma miragem, né, que são réplicas ilusórias que acompanham... Eita, desceu tudo aqui. Que acompanham... Aí tá de sacanagem, hein? Que acompanham os movimentos físicos do usuário, sendo utilizado para enganar o oponente. Ou seja, esses clones são apenas ilusões, não são clones reais. A diferença disso é explicada lá em Naruto clássico, o primeiro episódio, quando tem lá o teste da Academia Ninja, que você tem que fazer a técnica de clonagem. Aquele jutsu da técnica de clonagem da Academia Ninja não são clones reais. Aí quando o Naruto cria um monte de clone para lutar contra o Iruka, o Iruka vai lá e fala, não são apenas ilusões, são clones reais, porque há uma diferença. Essa técnica de clonagem, ela vai criar apenas ilusões, ou seja, vai ser uma técnica de rank E, e essa ilusão no RPG vai fazer assim, ela vai acompanhar a movimentação física do usuário. Então, se o usuário correr para dar um soco no adversário, o clone também vai correr para dar um soco no adversário. Se o usuário jogar uma Shuriken, o clone também vai jogar uma Shuriken. Só que aí tudo que for através do clone vai ser uma ilusão. E qual que é a vantagem disso? É uma vantagem bem interessante, tá? Imagina que você vai atacar o cara. Aí você cria duas ilusões que acompanham você e vão até o adversário para estar atacando ele. E ele usa um contra-ataque, onde ele dá um soco no seu pulso enquanto você tenta dar um soco nele. Como que ele vai saber qual é o real e qual é a ilusão? Então, em uma situação assim, o cara iria errar o ataque dele, no caso ele iria acertar uma ilusão e você iria acertar o seu golpe. Então, fazendo isso, você pode, de certa forma, reduzir opções de reação do seu adversário. Então, é uma parada bem estratégica e o chakra gasto aqui vai ser 500% por clone. Olha só, tem aqui até a observação. Caso o adversário com um ataque único narre acertando o adversário no meio das ilusões, sem um motivo válido para acertá-lo, é considerado que o ataque atingiu uma das ilusões. E se o ataque acerta uma das ilusões, ele joga o ataque meio que fora. Então, essa daqui é a clonagem básica, que é básico mesmo, mas é bem interessante, dá para fazer muita coisa da hora com ela, tá? Então, tem que ficar atento. Agora, bora pro clone elemental. O clone elemental é como se fosse um ninjutsu elemental. Então é um jutsu elemental que o usuário mantém. Olha só a informação. O usuário utiliza algum elemento para criar um ou mais clones. Os movimentos que o clone utiliza serão de acordo com o elemento utilizado em sua criação. Portanto, o clone da Terra só poderá utilizar ninjutsu do estilo Terra. Técnicas corporais e ninjutsu básico não entram na regra. Isso significa que, se você cria um clone elemental de Terra, esse clone elemental de Terra ele só vai usar técnicas do elemento Terra e também técnicas corporais, que são técnicas básicas, taijutsu, Shuriken Jutsu, arremessar Shuriken, essas paradinhas mais básicas, claro, né? Mas então o clone elemental ele só vai usar, no geral, movimentos de acordo com aquele elemento. E você pode fazer isso também com elementos de Kikenkai. Então você pode fazer um clone de cristal, um clone de areia, um clone de qualquer coisa relacionada a elemento, você pode estar fazendo o clone. Isso acaba sendo bem interessante também. Tem várias ideias que também dá para criar clone com elas, tudo com base no sistema do clone elemental, que é um clone de rank C. Esse clone, como que é um jutsu que o usuário está mantendo, ele tem um alcance limitado, e o alcance é longo. Se o usuário do clone sair de perto do clone e passar de um alcance longo, o clone é simplesmente desfeito, porque o usuário não conseguiria manter por uma distância muito longa, né? Então ele tem esse alcance. E a energia desse clone é de acordo com a energia que você usar para criar o clone. Ou seja, se você usar 100 mil para criar esse clone elemental, o clone elemental terá 100 mil de energia. Então a energia do clone será de acordo com a energia que você usar para criar ele. Agora, se você criar dois clones e você usar 100 mil para criar os dois clones, cada clone não terá 100 mil. Aí você pega os 100 mil e divide entre esses clones. Aí coloca, sei lá, 70 mil em um clone e 30 mil em outro clone. Você faz uma divisão livre que não precisa
ser igual. E uma outra coisa que vale mencionar sobre essa energia é que a energia é só chakra, tá? Não é energia física nem energia espiritual, é só chakra. E esse só chakra funciona como uma energia global, que você vai usar essa energia, que não é necessariamente chakra, é a energia do clone. Aí você vai usar essa energia para qualquer coisa. Você vai usar essa energia para fazer ninjutsu, para fazer taijutsu, você vai usar para tudo basicamente essa energia. Então é uma energia que dá para chamar de energia global. E lembrando que esse tipo de clone elemental, ele não cai em genjutsu, tá? Porque por ser um pouco mais simples, ele não será afetado por genjutsu. Então ele também tem essa bonificação, muito bom para, sei lá, atacar um usuário de genjutsu com esse clone, acaba sendo um pouco útil. Esse clone, ele não possui uma resistência fixa, e para destruir ele é necessário zerar sua energia, ou seja, se o clone tem 100 mil de energia global, ele só será derrotado quando essa energia chegar a zero, ou quando o adversário quiser dissipar o clone, né? Agora vamos para o mais complexo, que é o clone da sombra. O clone da sombra, começando que ele já não tem a limitação de técnicas que o clone normal tem. Enquanto o clone normal ele só pode utilizar técnicas com base no elemento que ele foi criado, o clone das sombras ele pode utilizar qualquer técnica que o usuário da técnica tenha conhecimento. Dá até para clone usar o Susanoo, por exemplo. Se, é claro, o usuário da técnica tiver o conhecimento do Susanoo. Então, o clone acaba tendo essa habilidade. Uma primeira habilidade que acaba sendo bem interessante também. O rank dele é rank B, tá? O título para você criar vai precisar do título de Ninjutsu Rank B para você estar fazendo o clone da sombra, e o alcance dele é maior também. O clone da sombra você consegue manter ele por uma distância maior. Aí no caso você consegue manter na aldeia inteira ou até uma estrada. E uma estrada é tipo na estrada que você tá? Ele não passa para duas estradas e fica sempre na estrada que você está. Então o alcance dele é estrada, uma estrada e aldeia também. A criação do clone é assim, ó. Por se tratar de um jutsu de rank B, o mínimo para cada unidade de clone ser gerada é de 10 mil. Sendo assim, para criar 10 clones seria necessário 100 mil. Ou seja, você vai usar 10 mil de chakra para cada clone, para cada unidade de clone que você quiser criar. Isso no mínimo. Então, se você quer criar 3 clones, você vai no mínimo usar 30 mil de chakra. Então tem que tomar cuidado com isso daí também. A energia do clone, ela funciona assim. A energia do clone, ela vem da reserva atual do usuário, sendo possível distribuir o valor energético livremente após a criação do clone, sendo necessário apenas respeitar o cálculo de energias do RPG. Mas o que isso significa? Explicando aqui de forma mais clara. Imagina que o usuário do clone, ele na reserva atual do campo de batalha, ele tem 300 mil de chakra, 200 mil de energia física e 100 mil de energia espiritual. Aí ele cria um clone. Aí ele cria um clone. Eu já esqueci os valores que eu falei, mas beleza. Aí ele cria um clone. Esse clone que ele vai criar, ele vai passar uma energia pro clone da sua própria reserva. Então ele pode, por exemplo, passar pro clone 100 mil de chakra, 50 mil de energia física e 50 mil de energia espiritual. Aí o clone vai ter 100 mil de chakra, 50 mil de energia física e 50 mil de espiritual. E, consequentemente, o usuário ele vai perder 100 mil de chakra, 50 mil de energia física e 50 mil de energia espiritual, porque você está passando essa sua energia para o seu clone. Então você está, de certa forma, transferindo essa energia enquanto você faz o clone, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E essa divisão energética, ela não precisa ser igual, tá? É uma divisão livre. Você pode colocar os valores que você quiser, desde que você respeite o equilíbrio energético do RPG, que é energia física mais energia espiritual igual o valor do chakra. Esse clone da sombra, ele tem uma resistência. Isso significa que não é porque ele vai tomar um golpe, tipo tomar um soco do adversário, que ele vai ser dissipado, ele vai sumir do campo de batalha. Não. Para ele sumir do campo de batalha, o golpe que ele tomar precisa superar a resistência do clone. E a resistência do clone será de acordo com o chakra que você usar na criação da técnica. Então, se você cria um clone e usa 50 mil para criar a técnica, o clone terá 50 mil de resistência. E ele só será dissipado forçadamente por um ataque adversário, no caso, ele só será derrotado pelo adversário, quando o ataque do adversário superar esses 50 mil da resistência. Olha, experiência própria. Eu diria que não compensa colocar resistência em clones da sombra, tá? Não vale a pena, não. Mas, se você quiser, tá aí a mecânica. É baseado no chakra de criação. E é claro, se você criar
4 clones e você usar 200 mil para criar esses clones, esses 200 mil será dividido entre a resistência dos clones, ou seja, não vai ser 200 mil para cada clone. Você vai poder colocar 50 mil em um, aí você coloca 75 mil em outro, 25 mil no outro e 25 mil no outro. Então você divide aí o valor entre os clones, tá? E não compensa muito colocar resistência não. Não vale tanto a pena porque não tem bônus de resistência, né? Aí qualquer ataque que o adversário fazer, ele vai estar dissipando o clone. Então, eu diria que não é algo que compensa tanto assim, não. E algo muito interessante dos clones é que você não perde energia, porque após a dissipação do clone da sombra, a reserva restante que está no corpo do clone, aquela reserva que você mandou da sua reserva para o clone, ela volta para o usuário. Ou seja, se você mandou 100 mil para o clone e o clone só usou 30 mil de chakra, vai voltar 70 mil de chakra para você quando o clone for dissipado. Então, a energia não gasta pelo clone, ela vai voltar para o usuário. Ou seja, você faz um clone e você não está perdendo nada, basicamente. E o clone é algo muito estratégico também. Clone é uma das técnicas mais da horas aí para se usar no RPG. Uma das técnicas mais da hora aí de Naruto, porque dá para fazer muita estratégia relacionada a isso. Eu vejo poucas pessoas usando o clone das sombras. Eu acho que a galera deveria usar mais. Então bora aproveitar a oportunidade da tabela nova e de entender melhor como funciona a mecânica para estar usando mais aí os clones da sombra, que acaba sendo bem interessante. E basicamente esses são os clones da sombra. Acho que eu já expliquei tudo. Agora bora pro clone elemental da sombra, que é o clone da sombra junto com um elemento. Ele vai funcionar exatamente igual o clone da sombra. A diferença é que ele vai ser rank A, ele vai precisar de 2 títulos, de ninjutsu e de elemento, e ele terá uma habilidade, que será a dissipação ofensiva. Ah, mas como é a dissipação ofensiva? Tem exemplo canônicos no anime, vou mostrar. Um exemplo clássico é esse clone aqui do elemento raio, que quando o clone é acertado, isso aparece no anime de Boruto com o Omoi usando, tá? Ele tá lutando contra o Dippa lá no anime de Boruto e ele acaba usando. Onde quando o clone é dissipado, ele é transformado em uma carga elétrica que explode no local do clone, que acaba surpreendendo o adversário. Então, olha só a possibilidade de estratégias que você pode fazer isso daqui. Ou seja, quando o clone é destruído, ele vira uma explosão elétrica que acaba acertando o adversário. E tem outro exemplo, calma aí que eu vou pegar. Olha só, tem esse daqui do Itachi Uchiha, que é a grande explosão do clone, onde ele cria o clone e o clone, quando chega perto do adversário, explode. Isso daqui é uma técnica que tem no set de habilidades do Itachi Uchiha em todo jogo, basicamente. Eu não sei por que eles botam tanta fé nessa habilidade aqui. Mas todo jogo de Naruto que você jogar tem essa habilidade no set de habilidades. Se eu não me engano, é na Saga Storm, essa habilidade tá no tilt, que é aquele movimento lá do analógico mais um botão lá. Ou só analógico, não lembro ao certo. Mas em todo jogo ela tá no set de habilidades do Itachi. E isso daqui é o seguinte, o Itachi, ele cria um clone que vai até o adversário e ele é detonado. Ele cria uma explosão quando chega perto do adversário. Isso seria uma dissipação explosiva. É como se o clone chega perto, o usuário dissipa o clone e transforma ele em uma explosão. Então, aqui tem 2 exemplos canônicos de técnicas que são baseadas nessa dissipação ofensiva. E como funciona isso no RPG? Bem simples. Eu tenho até uma técnica para mostrar aqui para vocês. Imagina que o clone ele tem 100 mil de chakra, tá? Ele tem lá 100 mil de chakra e ele vai ser dissipado, né? O clone tem 100 mil de chakra e vai ser dissipado. No momento da dissipação, você pode transformar essa dissipação do clone, que é quando o clone ele some do combate, em uma técnica de dissipação ofensiva. Então, desses 100 mil de chakra que sobrou e vai voltar para o usuário, você pode usar, por exemplo, 40 mil para utilizar uma técnica da dissipação ofensiva. Então, se é um clone de raio, você pode usar 40 mil para o clone estar explodindo, se isso for algo útil naquela situação específica. Então, claro, você escolhe, não vai acontecer em toda a situação. Aí, se tinha 100 mil, você usou 40 mil na dissipação ofensiva, só vai voltar 60 mil para o usuário, tá? Então, tem que lembrar disso também. E eu tenho aqui técnicas para mostrar. Aqui, ó, no meu grupo de Raiton, eu tenho aqui a explosão elétrica,
Olha só, instantes após o clone da sombra elemental de raio ser destruído pelo adversário, mas na real ocorre quando o clone é destruído também, tá? Não precisa ser antes. O seu chakra de criação se transforma em uma forte explosão elétrica no local, paralisando o adversário durante alguns segundos caso acerte mesmo. Então, o clone ele vai ser dissipado e vai criar algum ninjutsu após essa dissipação ou junto com a dissipação, tá? Então, acaba sendo algo muito interessante também para estratégias. Imagina, você ataca o cara com o clone, aí o clone vira uma explosão. É um ataque em área na cara do adversário. Então acaba sendo muito bom para estratégias. Se você tem afinidade elemental, bônus da afinidade vai entrar aqui no meio, tá? Então acaba sendo muito bom por conta disso. É muito bom para criar estratégias. E é o que eu falei, clone no geral é a parada perfeita para criar estratégia no RPG. Então tem que ficar de olho nisso. Olha só, aqui também minha técnica do Raiton Kagebushin, ranquear, cardzinho aqui bonitinho dos clonezinhos e o elemento raio ali em cima, então bem bacana. E esse foi o vídeo de hoje explicando a tabela dos clones. Espero que você tenha entendido tudo, espero que você tenha, sei lá, se animado para usar mais clones no RPG. E é isso, valeu, até o próximo conteúdo.